Universidade Católica de São Paulo também. Tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor. Ele é professor do mestrado profissional de ensino de História, professor do curso de Direito aqui da Universidade de Fortaleza, líder do grupo de pesquisa em Filosofia do Direito, líder do grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos. Ele é avaliador nacional e internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e pós-graduação em Direito. Temos muita coisa para ouvir do professor Daniel, não é? Professor, podemos começar? Obrigado pela gentileza, é um enorme prazer estar aqui. Podemos começar. Já passo a palavra para você. Gente, qualquer dúvida, perguntem aqui no chat, deixem os microfones e as câmeras desligadas, tá bom? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Semana da Biblioteca. É um importante evento que todos nós podemos participar e aprender bastante. Principalmente durante esse período de isolamento, a Unifor, mais uma vez, sai na frente e nos convida para discutirmos um pouco acerca da importância dos livros, a importância da literatura, a importância do conhecimento, a importância do diálogo, que faz parte do mundo acadêmico e agrega valor para todos nós. O que é importante, pessoal? Hoje, por convite da Biblioteca Unifor, nós vamos conversar sobre o tema Os anos 80 em cena, política e decadência em Watchmen. Creio que muitos devem conhecer esse material, Watchmen, por meio do filme, que foi lançado alguns anos atrás, foi aclamado pela crítica, ele foi bastante respeitoso em relação aos quadrinhos, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquele material que foi produzido nos anos 80, as HQs, que dentro dos estudos na universidade nós chamamos de arte sequencial, mas no caso do Watchmen, nós estamos falando de uma graphic novel, por causa do formato que ela foi publicada e pelo cânone que ela conseguiu naquele momento. Enfim, pessoal, existe um material muito bacana de ser conversado, eu trouxe vários elementos para nós, e eu estou à disposição. Podemos deixar as perguntas para o final, e sempre que vocês julgarem conveniente alguma coisa, vamos tentar conversar e dialogar da melhor maneira. O que é importante, pessoal? É que ao pensar alguns aspectos que são importantes sobre os anos 80, a primeira coisa que nós devemos direcionar o nosso olhar é para os acontecimentos. Diversas coisas ocorreram nos anos 80. O que eu quero dizer com isso? É que ele foi um período turbulento. Nós estamos falando de um momento na história, seja dentro ou fora do Brasil, que aspectos importantes sobre a política, a economia, a sociedade, enfim, a música, ao teatro, ao cinema, aos videoclipes, trouxeram uma gama de novas leituras e interpretações do mundo. E nos anos 80, nós tivemos acontecimentos bastante peculiares. Por exemplo, quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós vemos uma década que foi fortemente marcada pelo governo de Ronald Reagan. E esse governo ele foi bastante peculiar. Do ponto de vista político, muitos desafios ocorreram. Os Estados Unidos estavam saindo da Guerra Fria, uma nova mecânica estava surgindo na sociedade, tendo em vista os desafios políticos ainda em decorrência da disputa entre o capitalismo e o comunismo. Aquele momento ele é marcado por uma política externa norte-americana muito agressiva, e por causa disso o governo norte-americano, não só pela estrutura cultural e política, mas também militar, se fez presente em vários continentes, e isso gerou uma disputa política e econômica muito forte. Para vocês terem uma ideia, a produção de armas nos Estados Unidos cresceu muito nesse período, e principalmente por meio da exportação. Uma das consequências disso foi, decididamente, uma agressiva política externa, mas, por causa disso, uma série de crises econômicas dentro do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos. Ou seja, era o discurso armamentista que garantia Reagan no poder.
O problema é que isso trouxe uma recessão econômica. O mercado interno sofreu o abalo dessa política. Esse período é marcado por uma estrutura econômica que desfavorecia alguns segmentos na sociedade, e, por consequência disso, nós tivemos algumas perdas significativas. Nós tivemos uma desvalorização do dólar, naquele momento. Claro que não dá para comparar com uma desvalorização que ocorre em países em desenvolvimento, mas a população norte-americana sentiu isso. E a consequência é que gerou um surto de desemprego e gerou também um surto no aumento nos preços. Ocorreu uma dinâmica de desagregação muito forte na economia. Esse período ele é marcado também por alguns aspectos positivos. Vocês sabiam que foi em 1980 que ocorreu a primeira videoconferência na história das telecomunicações? No momento que nós paramos para pensar nisso, nós também pensamos sobre a trajetória de tudo que ocorreu naquele momento para chegarmos até aqui. E essa ferramenta ela foi importante para nos aproximar em tempos de distanciamento. Ora, pessoal, também é muito importante neste momento alguns acontecimentos, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Na imagem que vocês estão observando agora, que ocorreu por volta do dia 9 e 10 de novembro de 1989, nós temos um marco na história. Para alguns intelectuais, nesse momento, nós temos um divisor de águas. Aquilo que representava a divisão do capitalismo e do comunismo, que era o Muro de Berlim, que separava o mundo ocidental do mundo oriental, a Alemanha comunista, a Alemanha capitalista, foi derrubado. Ele era chamado pelos alemães do Muro da Vergonha, exatamente porque ele era uma representação simbólica da lembrança dos acontecimentos inerentes da Segunda Guerra Mundial, dos acontecimentos inerentes ao regime nazista aplicado pela política de Adolf Hitler, e ele é a constituição de um elemento extremamente simbólico na disputa da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961, e ele traz para nós fortes elementos dessa disputa. Porém, com o declínio do comunismo no leste europeu, a presença desse muro se torna cada vez menos importante para a população alemã. As divergências políticas e econômicas começam a ser apaziguadas, e da mesma maneira você tem uma série de problemas econômicos decorrentes na Alemanha Oriental. E a população, cansada dessa divisão e cansada dos problemas políticos, decidem derrubá-lo de uma vez por todas. E, por causa disso, toda a estrutura que sustentava, simbolicamente, a lógica do pensamento comunista, principalmente no lado oriental do planeta, começou a desestabilizar, criando, assim, uma vitória não só do capitalismo, mas de uma série de movimentos políticos e econômicos em decorrência destes. É interessante também observar, nesse momento, a crise urbana que foi propiciada nos anos 80. O maior exemplo que nós temos dessa crise nos Estados Unidos é na cidade de Nova York. Se você fizer uma procura, uma busca na internet, por exemplo, sobre os problemas urbanos existentes em grandes cidades nos anos 80, você vai sempre ver imagens muito parecidas com essas. Essas pessoas estão num trem, indo para casa depois de uma noite, de um dia de trabalho, e você vai observar que não tem estrutura. As janelas estão abertas porque o trem, debaixo da terra, ele não tem ar-condicionado. E se tem, ele foi quebrado. E ele está totalmente pichado, porque diz respeito sobre um momento muito forte, muito pesado dentro da cultura norte-americana, que foi o vandalismo e a crise econômica, o desemprego, a desestruturação da lógica da cidade movida pelo governo da época. Um material que ajuda a entender um pouco isso, que vale a pena os curiosos e interessados na cultura da arte sequencial ler, são as primeiras revistas em quadrinhos das Tartarugas Ninja. Elas são em preto e branco, elas pertencem ao universo da contracultura daquela época, elas pertencem à cultura indie, ou seja, a cultura alternativa, independente,
E por isso ela é fruto de uma produção que revela de maneira bastante sintomática os momentos que representaram os anos 80, levando em consideração a gangue, levando em consideração os morar no esgoto, levando em consideração a necessidade de lutar para sobreviver, levando em consideração os desafios que a polícia enfrentava para tentar, de alguma maneira, conseguir a estabilidade social e o sossego público, que muitas vezes não era possível. Alguns dados desse momento são muito oportunos para nós. Por exemplo, a criminalidade perpetrada em Nova York, durante os anos 80, ela foi realmente muito alta. Para vocês terem uma ideia, só em 1987 ocorreram 1.672 homicídios registrados em Nova York. Isso, pessoal, para o mundo ocidental, é um número extremamente alto. É muito interessante para nossos estudos sociais, para os estudos do direito, para os estudos sobre as questões urbanas, entender os desafios de um índice tão alto de criminalidade. Isso representa, de alguma forma, a dificuldade em organizar a vida pública, o perigo da noite, os desafios da venda de drogas, por exemplo, e, por causa disso, uma série de problemas que vão tornando a cidade difícil de ser habitada. Alguns dados que também são importantes a partir desse período nos ajudam a entender que tipo de violência nós estamos falando. Por exemplo, se você observar na história de Nova York o sistema de condenação perpetrado naquele período em relação à posse de drogas, por exemplo, em 1980, 2.554 pessoas foram condenadas à prisão por causa da posse de drogas. E, na mesma medida, um pouco mais de 10 anos depois, em 1993, 26.712 pessoas foram condenadas pelo mesmo crime. Ou seja, pessoal, observe uma escala numa progressiva gigantesca do aumento da criminalidade. Mas é intrigante observar como, da mesma maneira, atravessando os anos 80, nós vamos ter um crescimento da polícia, um crescimento do sistema de segurança e um crescimento das estruturas jurídicas para que a lei seja aplicada. Durante esse período nos Estados Unidos, fortes crises ameaçavam a mecânica social. E, por causa disso, o problema do tráfico internacional de entorpecentes aumentava disparadamente. Infelizmente, esse problema ainda não se resolveu. Mas diversos países conseguiram ter resultados extremamente positivos em comparação às situações existentes anteriormente. Um outro elemento que nos ajuda a entender esse período, agora já falando mais diretamente no Brasil, diz respeito, entre vários fatores, por exemplo, que eu destaquei para nós, as diretas já. Esse momento, pessoal, ele é um marco para todos nós. E por que que é importante? Porque nós temos aqui, no início dos anos 80, ainda um período marcado pela ditadura civil-militar brasileira. E a consequência disso é que nós temos ainda uma presença massiva das estruturas de poder totalmente organizadas dentro de uma estrutura que não permite o acesso à democracia. A consequência disso é que a exigência da população, não só pelo direito de voto, mas pelo direito do estabelecimento das leis democráticas, se fazia cada vez mais presente. E o governo militar, na época, não demonstrava interesse em aprovar isso imediatamente. Então, o que que ocorreu? A consequência é que surgiram diferentes movimentos, e 3 deles são importantes para nós. Principalmente no ano de 1984, intelectuais, artistas, políticos, professores universitários, a sociedade civil, sobre vários aspectos, se reuniram nos principais centros das principais cidades. Para você ter uma ideia, olha o que aconteceu. No caso do primeiro movimento, em janeiro de 84, na Praça da Sé, em São Paulo, mais de 300 mil pessoas se reuniram exigindo as diretas já. Da mesma forma, 3 meses depois,
foi contabilizado mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo, fazendo as manifestações públicas. A consequência disso é que, semanas depois, nós tivemos uma outra ação extremamente enérgica. 1.700.000 pessoas novamente se reuniram em São Paulo, exigindo direitos pelas eleições diretas. Infelizmente, esse pedido não foi atendido, pois em 1985 nós tivemos uma eleição, e a eleição foi indireta, com a promessa de que a eleição seguinte seria promovida por meio das diretas, e foi o que ocorreu. E aí nós temos um encerramento oficial do período da ditadura brasileira. Esse marco, pessoal, ele é importante porque nos ajuda a entender aspectos sobre a mecânica política brasileira, a lógica da construção da democracia e depois, em 88, um outro grande marco político e jurídico para nós. É quando é promulgada a Constituição brasileira. Comparada a constituições de outros países que possuem um Estado democrático de direito, a Constituição brasileira ela é considerada um marco, porque ela é considerada uma Constituição cidadã. Vários elementos que são importantes do ponto de vista constitucional sobre os direitos dos índios, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, dos idosos, os direitos de gênero, já aparecem na Constituição brasileira, apontando necessidades estratégicas para remodelar aquilo que nos diferenciava dos períodos anteriores. A Constituição brasileira ela também é importante porque ela veio com uma série de pesos e contrapesos, ou seja, dentro da mecânica da separação de poderes, ela trouxe para nós um sistema de freios e contrapesos extremamente oportuno, proibindo que, de alguma forma, o estado de exceção pudesse, de alguma maneira, ser reaplicado. E, por isso, nós temos divisões de poderes mais claras, nós temos o poder do Senado, a possibilidade de ter participação popular nas decisões políticas, que resultaram, sobre vários aspectos, em novas atualizações de nossos direitos. É inegável que muitos direitos ainda há por existir e serem conquistados, mas a Constituição brasileira foi o primeiro passo para alcançarmos essa nova condição. Ora, mas nem só de política diz respeito ao período dos anos 80. Uma coisa que precisa ser destacada nesse período diz respeito ao fato de que os anos 80 inaugura também um período muito importante da história, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade ela é marcada por uma série de acontecimentos e condições sociais, políticas e econômicas que diferencia a modernidade tão visível no século XVIII, XIX ou mesmo no século XX. A pós-modernidade ela é marcada por uma hiperaceleração da sociedade. Ela começa, nesse momento, a trazer uma série de discussões acerca dos valores estabelecidos que, a partir de maio de 68, serão questionados. Para você ter uma ideia, com o surgimento dos estudos pós-estruturalistas, intelectuais como Deleuze, Guattari, ou mesmo Derrida, Michel Foucault, nos ajudam a entender, por exemplo, como pensar uma sociedade dentro desse novo filão. Isso significa dizer que na sociedade pós-moderna, o Estado passa a ser objeto de grande crítica. Ele não é mais o maior detentor dos valores sociais. Esse período também inaugura uma série de novos questionamentos sobre os valores sociais. Por exemplo, a família, o Estado, a religião, a escola passam a ser objeto de questionamento. Em que medida? É preciso entender, a partir de agora, que nós estamos falando de um momento que certos valores conservadores não vão ter mais tanto peso e significado como teriam em décadas passadas. Um excelente exemplo para você entender o que é a pós-modernidade é observarmos a programação dos anos 70 e observarmos, na mesma medida, a programação dos anos 80. Vamos pegar dois exemplos bastante oportunos. Se você observar, por exemplo, alguns seriados dos anos 70, 60, eles são marcados pela ideia de que, por exemplo, em seriados baseados em relações familiares, o alicerce da casa é sempre o pai ou o marido. A esposa é quem se desdobra, geralmente vinculada à cozinha, e os filhos são aqueles que não sabem e precisam aprender, e aprendem pela orientação do pai. Um excelente exemplo para você observar isso é, por exemplo, o seriado Dini é um Gênio.
Se você, por exemplo, olhar para os anos 80, essa mudança será significativa. Um ponto de partida para nós, para você ter uma ideia, é o seriado chamado Anjos da Lei, que é, inclusive, um dos pontos de partida do ator Johnny Depp. Nesse momento, você tem uma figura bastante emblemática dentro da cultura dos seriados. Os policiais ali, os anjos da lei, são jovens, alguns deles até envolvidos com alguns crimes, mas que se comprometem a contribuir com o Estado na vigilância e no cuidado para com a população. Um dos assuntos mais debatidos ali era a questão do crime juvenil e do combate às drogas, e por isso esses jovens, juntamente com o aparato técnico policialesco, vão tentar combater esses problemas que são tão fortes nos anos 80. Mas o exemplo que realmente é um divisor de águas, a cara dos anos 80, e que representa simbolicamente a pós-modernidade, é exatamente o programa Os Simpsons. Esse programa, pessoal, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele traz a desconstrução, e isso é uma característica do pós-estruturalismo, é uma característica da pós-modernidade. Ele desestrutura a mecânica da família. Então, por exemplo, quem é o Homer Simpson? Ele representa o americano médio, que deveria ser aquele que resolve os problemas na cultura do make yourself. Porém, tudo que ele tenta consertar, ele não só quebra, como piora. Homer é a representação da tentativa do homem americano resolver os seus próprios problemas, baseados na lógica do individualismo, que, por outro lado, ele nem sempre consegue. A Marge Simpson, ela representa o Estado. É ela que lembra a diferença do certo e do errado, e ela coloca para nós tudo aquilo que diz respeito às leis. Ela representa o alicerce da moral. Porém, dentro de uma casa, movida pela intempestiva posição do Homer, ela é sempre silenciada. Vocês já descobriram qual é o vício da Marge Simpson? Ela tem vícios com jogos, que diz respeito exatamente a um dos problemas que historicamente foi combatido nos Estados Unidos, em relação a jogos, caça-níqueis, e em relação à questão, por exemplo, da bebida sendo produzida de forma artesanal e fora dos parâmetros da lei. Quem é a Lisa Simpson? A Lisa Simpson, ela representa, nos anos 80, a cultura norte-americana, dividida em dois aspectos. De um lado, ela representa o conhecimento técnico-científico. Afinal de contas, Lisa, ela tem um conhecimento acima do padrão estabelecido em casa. E, da mesma medida, Lisa é uma amante do blues e do jazz, que são os alicerces da cultura norte-americana, oriundas do século XIX, descendentes da escravidão negra perpetrada naquele país. Por outro lado, a Lisa Simpson, ela é o tempo todo silenciada, colocada sempre à prova em relação ao que ela sabe e, de alguma maneira, sempre marginalizada pela família. E o seu arqui-inimigo é o seu irmão, Bart Simpson, que nos anos 80 representava a falência da juventude norte-americana. A esperança que se acreditava que os jovens seriam o futuro do país parecia perecer, tendo em vista o fato de que ele era extremamente desobediente, ele era extremamente despreocupado com as orientações externas, com a lei, com a moral e com o Estado, e, na mesma medida, ele é despreocupado com as regras que precisam ser estabelecidas no lar. Para finalizar, quem é a Meg? A Meg é o futuro incerto. É aquela que nunca fala. Ela diz respeito àquilo que virá dos Estados Unidos e que nos anos 80 ninguém sabia. Tamanho era o medo das possibilidades de tudo dar errado. Ora, pessoal, e no Brasil? Que aspectos podem ser destacados para nós? Nós conseguiríamos perceber vários elementos. Um deles que eu trouxe para nós é o Cazuza. Ele é muito a cara dos anos 80. Por causa do pop rock, o qual ele participou, e na verdade foi objeto fundante naquele momento. Ele começou a sua vida artística no teatro, cantou pela primeira vez, e é em 81 que ele entra no Barão Vermelho. Cazuza morreu em 1999, vítima da síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como HIV. O Cazuza, ele representa diretamente
elementos da cultura popular brasileira, do pop rock ligado à cultura norte-americana, afinal de contas ele estudou nos Estados Unidos, mas que também nos ajuda a entender elementos importantes acerca daquilo que estava sendo dito nos anos 80, que diz respeito aos questionamentos políticos, diz respeito às crises sociais, diz respeito sobre qual era o papel do Estado, diz respeito sobre as novas relações amorosas que estavam se constituindo a partir daquele momento, em detrimento das relações familiares estabelecidas pela família em períodos anteriores. Levando isso em consideração, nós conseguimos apontar os elementos mais importantes que definem aquilo que é o pano de fundo, o cenário das HQs, da arte sequencial ou da graphic novel do Watchmen. Essa revista em quadrinhos ela foi escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Eles dois, pessoal, durante o período de 86 e 87, lançaram 12 edições. Essas edições eram mensais. Uma das muitas vantagens que esse material traz para nós diz respeito ao fato que eles publicizaram a linguagem indie e alternativa dos quadrinhos para um público maior. Isso, de fato, é um divisor de águas. Por quê? Porque até então, naquele momento, a indústria produtora de quadrinhos, as editoras, tinham plena certeza que os quadrinhos eram produzidos para crianças e adolescentes. E somente a produção alternativa é que trazia material utilizando uma linguagem adulta, utilizando discussões sobre temas políticos, atuais e concretos, sem, muitas vezes, ter a circulação que as revistas de sucesso na época tinham. Por exemplo, vamos retornar um pouco no tempo e olhar para a produção da Marvel durante os anos 60. Você tem ali uma produção de um material extremamente interessante com alta vendagem. Quando a Marvel começou a produzir, principalmente na figura do Stan Lee, material relativo aos X-Men, existiam ali discussões políticas, mas que eram infantilizadas pelo excesso de cor colocado e, da mesma forma, entendido como um universo super fantástico. Ali existia o domínio da ficção, principalmente por causa dos poderes. Vale lembrar que muitos daqueles poderes que surgiram são frutos do Código de Quadrinhos que existiu nos Estados Unidos e que determinava a proibição do desenho de armas de fogo. Estabelecer alguns critérios sobre como os inimigos e como os heróis deveriam parecer e, automaticamente, fazendo propaganda ao discurso nacionalista norte-americano. Porém, a revista Watchmen, ela sai dessa linha. Ela não obedece esses preceitos, é trazida ali uma discussão extremamente pertinente, com personagens extremamente singulares, cada um deles dentro das suas condições e peculiaridades e faculdades mentais, com seus defeitos, com seus caprichos, com seus comportamentos. O que é bastante peculiar nas imagens e na história da HQ é que os heróis são membros da realidade. Eles pertencem ao universo da HQ como personagens comuns. Até porque os heróis do Watchmen, a maioria deles não tem poderes. Eles, na verdade, são pessoas comuns que têm atitudes. Lembre-se, nós estamos falando de personagens criados nos Estados Unidos, então a questão da força de vontade e da liberdade para fazer o que pensa está presente. O problema é que a revista, de forma bastante inteligente, aponta para nós alguns desafios. É por meio dessa vontade, liberdade, que esses vigilantes vão agir, muitas vezes, acima da lei. Então, a pergunta que dá origem em inglês à revista é quem vigia os vigilantes? Então, os vigilantes, eles são figuras que dentro da HQ, assim como em muitas outras, esse é um dos trabalhos que é feito dentro do grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos, nós conseguimos observar, por exemplo, que existe uma linha muito tênue entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. E o desafio, já proposto por Sócrates há muitos séculos atrás, é a premissa da obediência à lei.
E os vigilantes, sejam eles da DC, como Batman, Mulher Maravilha, ou mesmo da Marvel, como é o caso, por exemplo, dos X-Men, como é o caso, por exemplo, dos Vingadores, nós temos pessoas que, nos comportamentos das HQs, eles transitam entre um comportamento louvável e não. O problema é que eles não respeitam as regras. Vamos fazer um exercício mental? Imagine por um segundo que você estaciona o seu carro na rua e vai até uma sorveteria. De repente, não mais que de repente, você sente uma rajada de vento que te derruba no chão e a consequência disso é que todos os carros que estão estacionados têm os vidros quebrados. Porque um herói, com uma super velocidade, passou pela rua. A pergunta é, você caiu no chão, se machucou e o teu carro está com os vidros todos quebrados. Quem vai pagar por isso? No momento que nós nos questionamos sobre esses comportamentos, nós temos um questionamento muito importante. Quem é que tem autoridade para passar por cima da lei, por cima da polícia, por cima do Estado e agir levando em consideração premissas individuais? Do ponto de vista da psicanálise, um herói que chama bastante atenção é o Batman. Como ele mesmo diz, ele deixou de ser criança por volta dos 8 anos de idade. Quando ele deixou de ser o Bruce Wayne e virou outra coisa. E nas HQs, nas diferentes HQs, ora Batman é violento e ora ele é extremamente violento. E a pergunta é, qual é a fronteira entre a vingança e a justiça? Na HQ do Watchmen, alguns elementos são importantes para nós entendermos isso. Esses heróis são movidos por condutas éticas e algumas delas antiéticas. Eles têm condutas morais questionáveis. Várias de suas neuroses ou seus problemas pregressos, ou seja, em momentos anteriores da vida, aparecem, marcam e martelam diariamente na cabeça deles. Alguns deles têm defeitos, reconhecem isso, e outros personagens adoram seus defeitos e se utilizam deles para, inclusive, de alguma forma, se beneficiar. Não só ganhando dinheiro, vendendo o seu trabalho, mas, principalmente, se divertindo à custa de outras pessoas. Ou seja, as figuras que estão presentes dentro da HQ dizem respeito a personagens que não têm exatamente uma preocupação muito clara em respeitar as leis. Então surge um problema. Esses personagens precisam ser controlados, é preciso, de alguma maneira, se perguntar sobre quem eles são, e esse questionamento vem por meio de uma lei, na HQ, na qual agora o Estado exige que os heróis se identifiquem seu nome, identifiquem seu poder, e que o Estado saiba exatamente quem são eles. Então, eles têm duas opções. Ou eles se escondem de uma vez por todas e param de agir como vigilantes, ou, como é o caso de um deles, um dos principais, que é o comediante, ele vem no intuito de trabalhar para o Estado, geralmente cumprindo seu papel dentro de forças militares. O que é importante para nós a partir daqui? É que esses personagens trazem, por meio de seus discursos, por meio de suas atitudes, uma série de marcas acerca sobre como nós podemos ver a realidade política, econômica e social durante aquele período. Uma característica que é bastante oportuna para nós diz respeito ao comediante. É um personagem o qual ele tem como marca fundamental o horror e o humor nas relações humanas. Tudo que ele faz, você nunca sabe exatamente até que ponto ele vai, ou se ele tem um limite. Existe alguma coisa que você não faria? Nós não sabemos exatamente se existe alguma coisa que o comediante não faria. Levando em consideração que, muitas vezes, quando ele parece fazer a coisa certa, ele dá um tom de horror e desespero de uma forma tal que nós temos dúvidas se ele está fazendo a coisa certa ou se, pelo menos, ele está fazendo as coisas pelo motivo certo. Para vocês terem uma ideia, em uma das cenas da revista, ele ameaça violentar sexualmente uma das suas companheiras dentro do grupo de heróis, o que causa um desconforto gigantesco, é claro. A peculiaridade é que existe aí
questões psicológicas instaladas na figura do personagem, mas, ao mesmo tempo, uma série de questões políticas. Não fica claro, muitas vezes, para o leitor até que ponto ele é sociopata, porque ele adora esconder essa condição, é isso que é escrito na revista, ele adora esconder essa condição dentro do discurso do patriotismo. E o patriotismo que é perpetrado por este comediante, por este personagem, diz respeito a um comportamento no qual ele age tendo em vista que praticar o horror, ironizando, desagregando e muitas vezes humilhando, tudo isso em nome da nação é bom e positivo. A pergunta é, mas seria mesmo? Até que ponto nós podemos utilizar o discurso do nacionalismo, do patriotismo, para nós podermos fazer o que quiser na sociedade? Diz as leis que quando nós fazemos o que quisermos na sociedade, nós podemos criar um processo de desagregação contínuo. E, por causa disso, o limite entre fazer a coisa certa e fazer o fácil começa a desaparecer. Não é à toa, pessoal, que o tempo inteiro nas HQs nós temos uma série de desafios. Entender de que maneira aquilo que está sendo feito é a coisa certa ou não. Em uma das HQs, uma das primeiras HQs do Homem-Aranha, durante os anos 60, eu sempre repito isso em sala de aula, o herói está na parede, vigilante, até que ele vê um senhor de idade fechando uma joalheria, e no canto, escondido, 2 rapazes, olhando para o dono da joalheria. Homem-Aranha, que é um amigo da vizinhança, se projeta contra os 2 rapazes e os prende na parede. E os rapazes então dizem, ué, por que você fez isso? Ah, eu vi, vocês iam assaltar a joalheria, mas eu me antecipei e não deixei. Então, um dos rapazes olha para o herói e pergunta, eu roubei a joalheria? O herói congela. Não. Então, como é que você me prendeu por uma coisa que eu não fiz? Os 2 rapazes começam a gritar, polícia, 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 e o Homem-Aranha é obrigado a ir embora. Ou seja, quem cometeu o crime foi ele. Então, qual é a diferença entre justiça e vingança? O comediante é um personagem que merece a nossa atenção pela maneira como ele é descrito, diretamente relacionado com uma série de mecânicas políticas, inclusive ele tem envolvimento com a família Kennedy. E na HQ ele é diretamente responsável pela morte de Marilyn Monroe, para evitar escândalo junto à Casa Branca. Então, essa revista é muito interessante porque ela propõe uma série de discussões acerca sobre como nós podemos entender a mecânica da política e a forma como a política se relaciona às questões de ordem militares, no caso dos Estados Unidos, naquele momento, em nome da invasão de outros países para defender ideais norte-americanos, mas, na mesma medida, criar processos de desarticulação em outros países, como foi o caso no Vietnã, ação perpetrada pelo comediante, que inclusive resultou no assassinato de uma mulher que estava grávida. Várias passagens importantes são apontadas na revista. No universo criado pelo Watchman, existe uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, na época, porém os Estados Unidos têm uma arma poderosa, que é o Dr. Manhattan, e isso impede que a União Soviética haja de forma extremamente direta e incisiva contra os Estados Unidos. Afinal de contas, o Dr. Manhattan tem domínio do átomo. Então, por isso, ele consegue se desmaterializar, ele consegue se movimentar à velocidade da luz, ele consegue viajar e atravessar galáxias em pouco tempo, e, na mesma medida, ele consegue quebrar com o contínuo do tempo e espaço. E, por isso, ao mesmo tempo, ele está em diferentes realidades de tempo. E a consequência disso é que o Dr. Manhattan, à medida que o tempo passa, ele vai criando uma visão mais distanciada da realidade dos homens, que não tem nenhuma dessas condições. Dr. Manhattan, na HQ, é o único que possui poderes. E, à medida que ele possui esses poderes, ele usa não só para fazer a coisa certa, mas ele também os usa para, de alguma forma, nos lembrar sobre o que é importante. Por exemplo, o Dr. Manhattan diz para nós que, muitas vezes, a vida ela é supervalorizada.
O universo é tão grande, tão imenso, tão cheio de galáxias, que simplesmente ele existe a despeito da vida na Terra. E por isso os seres humanos supervalorizam a sua própria existência. O que o Dr. Manhattan tenta ensinar para nós é que todos nós somos fantoches. E que por isso, de alguma forma, todos nós estamos presos a um sistema de redes, o qual, de alguma forma, nós estamos ligados a elas e não conseguimos nos libertar. Intrigantemente, é muito parecido com o que, mais ou menos na época, o Michel Foucault dizia. Quando nós tentamos pensar uma mecânica de sociedade fora da lógica do Estado, é quase impossível hoje compreender isso. Hannah Arendt vai dizer algo parecido algumas décadas antes. Então, a consequência disso é que nós temos uma série de sistemas de redes políticas, econômicas, sociais, religiosas e familiares que o tempo todo, de alguma maneira, nos controlam, mais ou menos de acordo com determinada situação. Bem, pessoal, essas são as questões mais importantes que eu queria abordar junto a vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade, parabenizar a universidade, principalmente a Biblioteca Unifor, por esse evento maravilhoso, e, a partir de agora, estou à disposição. Obrigado a todos. Professor, muito obrigada pela palestra, tá bom? E agora a gente vai ouvir um pouquinho da gerente da biblioteca da Unifor, a Leonília Lessa, tá bom? Boa noite, estão me vendo? Boa noite a todos, estão me vendo e me ouvindo? Eu sou Leonília Lessa, sou gerente da biblioteca da Unifor. Estamos chegando, né, ao fim da programação da Semana da Biblioteca, lindamente organizada aí com a Miriam à frente, mas com a participação de vários bibliotecários, funcionários da biblioteca e do curso também de eventos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Sidney Filho, que fez a primeira palestra sobre direito autoral nas redes sociais, e essa apresentação interessantíssima, né, do professor Daniel Camurça, os anos 80 e suas contextualizações com a cultura, com a política, temas muito instigantes e que estão realmente no nosso cotidiano. Então, gostaria de agradecer, creio que o nosso objetivo foi alcançado, atingimos a um grupo significativo de pessoas, e esse era o nosso objetivo, formar e estar presente junto aos nossos alunos e à comunidade externa, porque esse evento, nessa ocasião, foi aberto a toda a comunidade externa. E é isso, estamos realmente felizes com a nossa realização. E principalmente aguardando que essa pandemia passe e possamos recebê-los todos pessoalmente na biblioteca. Estamos realmente ansiosos por esse dia. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, gente, eu vou aproveitar também o momento e chamar aqui a Raira para a realização dos sorteios, tá bom? Todo mundo que preencheu lá o formulário vai estar participando. Raira, vamos lá? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Raira e aí eu vou estar realizando o sorteio com vocês. Eu vou esperar só uns 2 minutinhos, porque eu acho que ainda falta muita gente preencher. Eu estou acompanhando aqui o preenchimento. Nós só temos 38 respostas. Se vocês puderem preencher o formulário que o Gustavo está colocando no chat, aí vocês vão conseguir participar do sorteio, também vão receber uma declaração de participação e todo o material que foi, né, mostrado aqui nessa live do professor. Ó, professor, a Miriam está falando que tem uma pergunta da Paloma. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Pode sim, Paloma, sinta-se à vontade, tá? Professor, quando o senhor falou sobre a questão do herói, que ele numa cena, ele tentou violentar a companheira dele, lembrou muito, assim, uma outra série, que é nova também, é The Boys, que fala dos super-heróis,
e o líder deles, desse grupo de super-heróis, ele se acha superior aos humanos e quer esconder essa característica dele humana e quer exaltar mais a questão dele de super-herói como enviado de Deus. Isso seria um paralelo em relação aos políticos que se autodenominam de novo Messias para salvar um país, hipoteticamente? É excelente essa reflexão. O que é importante observar? É que quando nós olhamos para os heróis, nós criamos a imagem, geralmente, em querer relacioná-los à esfera política, aos mandatários, nos governos, dentro dos estados. Mas nem sempre funciona dessa maneira. Por exemplo, tem dois heróis diferentes, poderiam ter outros, que merecem uma reflexão. Se você pensa, por exemplo, numa figura como Batman, você está se referindo a alguém que tem muito dinheiro, é dono de muitas empresas, e por isso ele acredita que só ele sabe o que fazer para melhorar a cidade de Gotham City. Então, cria-se essa imagem de que muitas vezes o indivíduo, por meio das condições econômicas, ele pode superar qualquer condição daquilo que está errado em relação à mecânica da sociedade. Sobre vários aspectos, isso até pode ser uma boa ideia, mas nós temos várias cenas que provam o contrário também. E um outro herói que nos mostra isso de uma forma mais ácida é o Homem de Ferro, o Tony Stark. Ele também tenta mostrar que, por meio da condição econômica, ele pode passar por cima. Por exemplo, uma cena que é um divisor de águas no filme, no primeiro filme do Homem de Ferro, é quando ele, por vingança, monta uma armadura, sai dos Estados Unidos, vai no mundo árabe e começa a atirar nas pessoas, desenfreadamente. Ele ali desrespeita uma série de regras de soberania, ele invade um outro país, independente do que esteja ocorrendo ali, ele não tem autorização para entrar e nem pede, e ele simplesmente faz uma execução em massa. A pergunta é, o que será que isso quer dizer? Então, o que é interessante, Paloma, é que nesses materiais nós observamos que o Estado ele é sempre descrito de uma forma extremamente pejorativa, como se ele nunca funcionasse. E quando nós olhamos para a mecânica do funcionamento dos estados, isso não é exatamente verdade. Oi, professor. É Leonília. Eu gostaria de, na realidade, fazer uma colocação. Bem na sua fala, né? A gente, quando fala em quadrinhos, né? Muitas pessoas não veem a grandeza que tem, o significado, né? Que tem nos quadrinhos. Todo esse trabalho, a sua apresentação, com uma questão política, cultural, que estão em cada personagem, tão interessante como o senhor fala dos personagens, né? Como pessoas que o senhor analisou ou psicologicamente ou sociologicamente cada personagem. Eu fiquei encantada com a sua fala e fico intrigada, não intrigada, mas realmente admirada da importância da comunicação, que alguns veículos de comunicação, eles têm vários tentáculos, né? Ele pode mostrar um simples lazer, como uma crítica, registrar uma grande mudança no mundo ou numa comunidade. Parabéns, eu acho muito interessante quando eu vejo intelectuais que fazem essa conexão de assuntos no seu discurso. Parabéns. Obrigado pela gentileza. O Pedro Neto também quer fazer uma pergunta, né? Pedro, pode ligar seu microfone. Pronto. Obrigado. Professor, boa noite. Professor, na série Arrow, Arqueiro Verde, bem semelhante ao Batman, relata a história de um empresário rico, filho de um empresário rico, na verdade, que eles naufragam e ele passa 5 anos fora de sua cidade, onde o pai dele, ele perde o pai dele durante esse naufrágio e o pai dele deixa um caderno com ele, onde nesse caderno tem vários nomes e ele volta para sua cidade no intuito de vingar de todos aqueles nomes que tinham ali. Ele é dado como morto durante 5 anos, aí já é algo contra a nossa lei, né? Contra a nossa jurisdição.
E como você mencionou aqui, vingança e justiça, onde ele errou? Onde ele errou? É assim, ó, porque aquele certo nome ele conseguiu eliminar todos, ou seja, ele assassinou todos aqueles nomes que tinha naquele caderno, e ele é visto como um herói. Pedro, funciona da seguinte forma, essa reflexão que você está trazendo para nós, ela é muito importante. O ponto-chave é o seguinte, vamos imaginar que nós estamos num bairro que tem 10 criminosos, e para o bem do bairro, eu elimino os 10. A única prova que você tem com isso é que, na verdade, não tinham 10 criminosos, tinham 11, e um sobreviveu. Então, qual é a consequência? Por que nós temos Estado, regras, leis, direitos e deveres? É porque nós precisamos de uma ferramenta que nos ajude, de alguma maneira, a definir parâmetros, e é aí que está a beleza do Estado democrático de direito. Juntos, nós, enquanto povos, movidos pela soberania do Estado, vamos determinar ao Estado que leis são importantes para nós. E no momento que nós atribuímos à lei o poder de nos governar, o governo das leis, como dizia John Locke, a consequência disso é que nós, indivíduos, agora precisamos obedecer à lei. Se o indivíduo, seja ele rico ou pobre, mas no caso que você trouxe era de uma pessoa de bens materiais volumosos, ela simplesmente decide, a partir de uma vontade pessoal e individual, praticar a vingança, como seria a sociedade se todos nós pudéssemos nos vingar o tempo todo daqueles que nos odeiam ou daqueles que nos incomodam de alguma maneira? A consequência natural é a desagregação. Em um episódio, se eu não me engano, a partir da segunda ou da terceira temporada, o Arqueiro Verde começa a se questionar, e ele é cobrado pelos assassinatos que ele cometeu. E não dá para chamar de outra forma, ele é um criminoso. E, é claro, o seriado tenta resolver esse problema, mas uma questão importante está posta ali. Diz respeito aos perigos gerados na sociedade por uma pessoa que acha que ela pode fazer o que quiser. E isso não deve acontecer. Então, ele não está trazendo tranquilidade. E se por acaso um dia eu for objeto de incômodo desse herói, e aí ele vai poder me eliminar? Então, nós temos aí um problema bastante sério a ser levado em consideração. Ele é um criminoso. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado, Dúvida esclarecida com sucesso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer ligar o microfone para perguntar algo para o professor? Estamos chegando aí nos últimos momentos. Não esqueçam de preencher, tá bom? A lista de frequência para vocês terem um certificado e também participarem do sorteio. Olá, Bruna. Olá, professor Daniel. Eu acho que eu atropelei, mas você quer fazer a pergunta da Tailana primeiro? Não, pode perguntar, de só o seu nome, tá bom? Olá, professor, eu me chamo Gustavo Lima, e eu queria te fazer uma pergunta a respeito da didática. Eu vi que você aplicou aqui as histórias em quadrinhos, você é professor. Como é feita essa didática em sala de aula? Você acha que trazer esses temas como política, a questão social, filosófica também, né? Dentro de sala de aula, utilizando os quadrinhos, utilizando algo que já é mais jovial, né? Que talvez os jovens tenham uma certa habilidade de leitura, que se torne mais no convívio social deles, por se relatar de muitas vezes séries, super-heróis. Como é feita essa didática? Você acha que essa didática aplicada em sala de aula se torna mais fácil ou se torna bem mais complicada porque leva também a uma questão de interpretação? Gustavo, você está nos dando a oportunidade de fazer uma reflexão muito positiva. O que é importante? É que, de alguma forma, nós precisamos nos lembrar que existem várias ferramentas pedagógicas que podem ser utilizadas e são muito bem utilizadas em sala de aula.
Por exemplo, é bastante tradicional o uso de literatura, música, ferramentas de teatro, por exemplo, são utilizadas em sala de aula. Muitas vezes filmes são abordados em sala de aula. E, por que não, a nona arte, que é a arte sequencial. O desafio para a elaboração de material para o exercício da sala de aula diz respeito a transformar a HQ em uma ferramenta didática, uma ferramenta pedagógica. E aí, qual seria o caminho que eu proponho àqueles que desejam experimentar? Primeiro, muitos jovens questionam o uso de tirinhas dentro da sala de aula. Mas por quê? A resposta que eu tenho dos estudantes, principalmente nos períodos iniciais do curso, é que falou em língua portuguesa, lá vem a tirinha da Mafalda. Então, talvez seja importante sair um pouco desse lugar comum. Existe um material fabuloso. Por exemplo, alguém citou aqui no chat a questão da animação do mangá japonês chamado Death Note. Se você vai trabalhar, por exemplo, no curso de Direito, a questão da violência entre jovens, essa ferramenta ela é muito interessante, porque existem cenas ali que mostram o fetiche do jovem com a capacidade de poder eliminar a vida de outra pessoa sem ser descoberto. Então, isso é interessante do ponto de vista do direito, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da psicanálise. O segredo é, a meu ver, um segundo momento importante, relacionar o conteúdo com o que se deseja abordar. Então, por exemplo, se eu estou abordando a questão do direito internacional, a forma como os heróis atravessam e saem do seu país e vão até outros países, como se estivesse resolvendo o problema do mundo, é um aspecto importante a observar, porque eles estão ignorando a soberania daquele país. E isso não é positivo. Porque dá a sensação que invadir outro país é uma coisa normal, e ela não deve ser vista dessa maneira. Poderíamos, por exemplo, pensar os quadrinhos para entender algumas questões sociais, de ordem sociológica, por exemplo, os primeiros quadrinhos que abordam as mulheres dentro da arte sequencial. Eu tenho uma estudante que fez uma pesquisa sobre a Jean Grey, dos X-Men, e a forma como ela é abordada no quadrinho mostra os desafios perpetrados por aqueles que lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, cada quadrinho pode oferecer uma dinâmica de interpretação da realidade vinculado diretamente a um conteúdo. É um trabalho que funciona tão bem que volta e meia os estudantes questionam sobre a demora de eu trazer novos materiais. E o diálogo acaba sendo muito interessante, porque existe um número muito grande de jovens, homens e mulheres, que têm amplo interesse nesse material. E o debate acerca de determinadas questões políticas, econômicas ou jurídicas se fortalecem por meio dessas ferramentas. Então é isto. Podemos seguir para o sorteio. Tudo certo aí, Raira? Mais alguém quer perguntar? Estamos nos últimos minutos. Eu acho que todas as perguntas foram, né, Bruna? Professor, eu vou pedir licença aqui para projetar a minha tela para mostrar o brinde para o pessoal, tá? Para eles poderem ver o que é que eles vão estar concorrendo aí. Eu vou tirar a sua tela, tá, professor? Licença. Pronto. Vou projetar aqui a minha. Ó, gente, hoje serão, nesse sorteio agora, vão ser 2 ganhadores. Estou projetando minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá dando para ver, gente, a tela? Pronto, olha aí, nós temos um kit que é lá do marketing, né? Uma sacolinha recheada aí de prêmios para vocês. E esse outro kit aqui é lá da biblioteca, né? Tem o folhetinho da Raquel, da Cordelteca, né? Um bloquinho da minha biblioteca, marca-página, uma xícarazinha linda. E a bolsinha aí para vocês poderem participar do sorteio. Eu posso realizar o sorteio já? Eu acho que todo mundo preencheu. Deixa eu pegar só aqui a lista. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, ó, as respostas. Vou gerar a planilha,
Vamos ver aqui quantas pessoas. Ó, eu vou colocar do número 2, tá? Ó, até o número. Deixa eu ver aqui. Até o número 70, tá, gente? Do 2 ao 70. Eu vou abrir aqui no sorteador. 2 ao 70. E vou sortear. Gente, serão 2 ganhadores, e aí o sorteio, a entrega do brinde será presencial. No final do evento, a gente vai entrar em contato com o ganhador ou a ganhadora para marcar um dia para vocês irem fazer a retirada do prêmio, tá? Vou colocar aqui, o primeiro número sorteado foi o número 5. Vamos ver quem foi. Número 5, Lana Lopes Vasconcelos, certo? Aluna do curso de Direito, ó, vou deixar aqui verdinho na planilha. Vamos ver o próximo. (43). Vamos ver aqui. Marina da Silva Souza, também do curso de Direito, ó, gente. As 2 ganhadoras, meninas, nós iremos entrar em contato com vocês, certo? E aí nós vamos marcar a retirada do prêmio de vocês. Gente, foi um prazer estar aqui essa noite. Espero que a gente se encontre no próximo evento, né? No próximo ano. E aí, tchau, tchau, gente. Boa noite, tá? Muito obrigada, professor Daniel, Miriam, né? Todo mundo, todos os participantes desse evento. Obrigado pela gentileza. Gente, para finalizar, né, professor, quero muito agradecer a sua participação, quero agradecer também a todos os envolvidos que fizeram esse evento acontecer, a equipe do marketing, a TV Unifor, aos bibliotecários e a coordenadora do curso de eventos, a professora Milena Wippe, e os estudantes Adriano e Graziele. Muito obrigada a todos. Quero deixar aqui um último recadinho para vocês. Acessem o blog da Biblioteca Unifor, lá tem vários conteúdos maravilhosos como esse, que a gente viu aqui na palestra do professor Daniel. Não deixem de acessar, que tem muita coisa boa para várias áreas do conhecimento, tá certo? Boa noite a todos e muito obrigada.